O nosso tema do mês é Revivendo as Mensagens do Evangelho com Emmanuel. E hoje nós temos a satisfação, a alegria, ele sabe disso, né? É uma pessoa muito querida, muito amada ao meu coração, que é o meu companheiro, amigo, irmão Robson Ferrer, que vai nos trazer as reflexões de Emmanuel sobre os 3 imperativos. Robson, você tem até no máximo aí umas 10, não, 5 para as 10, o espaço é seu. Obrigado. Amigos, bom dia a todos. Bom dia. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É sempre uma alegria renovada poder retornar ao Maria de Magdala, que não deixa de ser, evidentemente, também a minha casa, porque por aqui passei por um bom tempo nas atividades que ela hoje desenvolve. E para mim foi uma experiência muito gratificante estar aqui durante todo esse período. E sempre que possível, estou voltando para contribuir com os trabalhos da casa. Hoje, em especial, nós vamos falar exatamente desta reflexão, dessa mensagem que nos traz o Espírito Emmanuel, através do médium Divaldo Franco, na mensagem titulada Os 3 Imperativos, em que nós vamos encontrá-la no livro Pão Nosso. E ele vai justamente se apropriar de uma passagem evangélica para discorrer sobre os 3 imperativos. E essa passagem na qual ele referenda e ele vai se apropriar, nós vamos encontrar no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente o 27, quando Jesus traz aquela reflexão ligada à lei de adoração. Pedi e obtereis, buscais e acharei, batei e abre-se-vos-á. Nesse capítulo, especificamente, vamos encontrar no Evangelho várias passagens nas quais eles vão nos falar sobre a necessidade da oração, a eficácia, por exemplo, da prece, a necessidade de nós nos entregarmos, nos envolvermos a esse estado de oração, muito carente ainda nos nossos dias, considerando o momento atual no qual nós estamos vivendo, há essa necessidade de nós nos vincularmos a Deus, nosso Pai, a partir desse momento em que nós nos recolhemos ao nosso quarto interior, voltamos a atenção para dentro de nós mesmos e a partir daí elevamos o pensamento ao Pai, ao Criador, e ali nós comungamos com Ele das nossas necessidades e pedindo-lhe proteção, amparo. Então todo o capítulo 27 vai discorrer exatamente sobre a importância e a eficácia da prece para as nossas vidas e os resultados benéficos que ela pode nos trazer quando feita com sinceridade, com intimidade a Deus. Mas voltando especificamente à mensagem de Emmanuel, os 3 imperativos, baseado nessa citação evangélica, eu vou pedir a permissão a vocês para fazer a leitura dessa mensagem, para que a gente possa estar pensando um pouquinho sobre ela, até que ponto nós podemos colocar esses 3 imperativos no nosso dia a dia, a fim de obtermos melhores resultados do ponto de vista da qualidade da nossa existência, uma vez que todos nós sabemos que somos espíritos em um processo de idas e vindas através das reencarnações para aprendermos e nos desenvolvermos. E quanto mais interligados ao Pai, aos espíritos benfeitores que nos protegem, que nos assessoram, melhor serão os nossos resultados. E então, o Espírito começa dizendo assim: em uma conhecida passagem evangélica, Jesus afirma: pedi e recebereis, buscai e acharei, batei e se abrirá, mostrando que todos os nossos pedidos, que todas as nossas necessidades humanas
quando feitas com sinceridade, haverá de ser atendida, haverá de ser ouvida, haverá de ser encaminhada para futuras respostas. Ainda que esses pedidos, ainda que essas orações não cheguem para nós imediatamente, mas elas virão sempre dentro da necessidade, da oportunidade que se fizerem para o nosso processo de aprendizado. Mas dando continuidade, ele vai dizer assim: pedir, buscar e bater são 3 imperativos da recomendação do Cristo. O problema consiste em aplicar sabiamente esses comandos, porque no nosso estágio de evolução, nós estamos muito mais para pedir, para exigir, do que para agradecer, que é um dos tipos de prece, um dos objetivos dela. Pedir, agradecer e louvar. Na maioria das vezes, nós o fazemos com o sentimento de quê? De cobrança, de que Deus tem que atender aos meus apelos imediatamente, porque se assim Ele não fizer, Ele não é Deus. Eu vou me desvincular, uma vez já desvinculado, do ponto de vista do psiquismo, do ponto de vista da emoção, a Ele, porque o que eu quero, o que eu exijo, não sou atendido dentro das minhas conformidades. A existência humana nem sempre é tranquila. Frequentemente não é fácil identificar a conduta correta. E é fato. Nesse ir e vir continuado da vida, nem sempre sabemos como proceder dentro das leis de Deus. Considerando que os Espíritos também já disseram a Kardec, na 621, que a lei de Deus encontra-se dentro de nós, na consciência. E se nós buscássemos essa lei de Deus dentro de nós, na nossa consciência, saberíamos nos conduzir de uma forma melhor no mundo das provas e das expiações, visto que é sabido por todos que nós estamos transitando momentaneamente nesse estágio de evolução, de consciência ainda adormecida para essas realidades espirituais. Daí porque voltamos àquele ponto inicial. O nosso estado, o nosso comportamento, a nossa atitude humana ainda é muito mais para exigir do que mesmo para pedir e raramente, quase nunca, para agradecer as benesses, as ajudas que os Espíritos, sob o comando de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os dias nos oferece e nos brinda. Então, abrir a consciência, o despertar dessa consciência para esta realidade espiritual que somos todos, espíritos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição, ou como dissera ainda Jesus em uma outra passagem, de que nós éramos deuses e que precisaríamos fazer com que a nossa luz brilhasse para entrarmos na intimidade divina que há em nós, é algo que precisa ser exercitado diuturnamente. Daí, igualmente, vamos encontrar em algumas passagens do Evangelho citações do tipo: Jesus, ao final da tarde, saía para o deserto para orar. A necessidade de nós buscarmos Deus dentro de nós é algo também imperativo e que nós deveríamos exercitar, que deveríamos nos conduzir nessa prática com mais frequência. Não apenas nos momentos de aflição, porque o Cristo também disse que Ele estava no mundo e que esse mundo traria aflições. Mas Ele conseguiu vencer o mundo. Igualmente nós, por extensão, considerando que somos deuses e que podemos fazer tudo quanto Ele fez e muito mais, igualmente poderemos superar as nossas aflições, as nossas dores. Quando nós vamos buscar, que seria um dos imperativos dentre os 3, buscai e achareis. O esforço que eu faço para obter aquilo que eu necessito vai me granjear méritos, valores e possibilidades para que eu possa alcançar aquilo que eu estou buscando hoje na minha vida.
não apenas e necessariamente do ponto de vista material, porque a nossa conduta, há de ser dito também, ainda está muito mais para as questões de foro íntimo, pessoal, material, do que propriamente para as nossas necessidades espirituais. E muito dificilmente chegaremos a Deus dentro dessa perspectiva apenas humana. Daí também, em uma outra citação, Jesus vai considerar que nós não podemos servir a dois senhores, em que pese a necessidade que nós devemos viver no mundo, dentro desta realidade na qual nos pertence e nos toma do ponto de vista do nosso estágio evolutivo. Mas sempre com a consciência de que nós somos espíritos imortais, fadados à perfeição, caminhando lentamente para esse grande encontro com esse divino que existe dentro de cada um de nós. Mas dando continuidade, ele vai dizer assim: perante os reclamos e os valores do mundo, a fronteira entre o certo e o errado se esfumaça. Porque a linha é tão tênue entre o certo e o errado, dentro dessas buscas constantes que fazemos no mundo, em que os nossos valores estão muito mais voltados para a materialidade, para a horizontalidade do ser, do que propriamente para a verticalidade e para a espiritualidade que somos todos nós. Daí o advento da doutrina espírita, para ampliar o conceito, a visão de que nós não somos só matéria, de que nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, mas nós somos o inverso, espíritos transitoriamente na indumentária corporal, vivendo uma experiência humana. E por mais longeva seja essa estadia no corpo físico, mas um dia ela também passará. Retornaremos à pátria espiritual com as conquistas, com os valores amealhados durante essa jornada encarnatória. Então, pensar sobre esses três imperativos, inicialmente propostos por Emmanuel, é de grande significação para que nós nos conduzamos no caminho da vida pela estrada do bem, a fim de que, ao retornarmos à pátria espiritual, estejamos em uma condição melhor do que quando aqui adentramos na experiência corporal. Mas dando seguimento, ele ainda vai dizer assim: os convites mundanos são muito sedutores e se apresentam como algo razoável. E é fato, dentro dessa realidade transitória na qual todos vivemos, é perfeitamente compreensível que o mundo nos ofereça muitos valores, muitas necessidades. E hoje, mais do que nunca, a exemplo da época de Jesus, se faz em maior extensão e em maior gravidade. E não são poucos aqueles os espíritos que retornam à pátria espiritual, destituídos desses créditos morais espirituais, porque se deixaram assambarcar pelas coisas do mundo. E aí, lembrando, eu sempre gosto de fazer essa citação, quando Jesus vai considerar, na passagem de Marta, Maria e Lázaro, aquela reflexão ou advertência de que ela, Marta, estava preocupada e sobrecarregada por muitas coisas. E o mundo hoje nos convida a nos sobrecarregarmos dessas muitas coisas que, de alguma sorte, não terão grandes validades no mundo espiritual. Porque por mais que conquistemos, tudo deixaremos aqui. E retornaremos apenas com aquelas que forem de cunho espiritual, moral, que vão nos fazer frente às nossas demandas de espíritos. Então não adianta querer dedicar todo o tempo da nossa existência em um trabalho afinco
afinco honesto apenas para conquistar os bens materiais, apenas para as satisfações das necessidades primárias, quando na realidade a proposta é que nós vivamos de acordo com as necessidades do mundo, mas não nos esqueçamos de que somos espíritos e igualmente devemos nos dedicar a essas conquistas espirituais, para que nesse retorno possamos nos perceber mais saudavelmente do outro lado da vida, para que nos reconheçamos como espíritos e como tal possamos viver as graças espirituais. E aí ele segue dizendo assim, deixa eu pegar aqui que eu já me perdi um pouquinho. Negá-los às vezes parece uma insensata submissão e hábitos demasiado rígidos. Fica entre o dever e a vontade. Lembram-se daquela passagem em que Jesus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua glória, e tudo mais lhe virá por acréscimo. Nós fazemos o inverso. Buscamos primeiro as coisas do mundo, para depois, se der tempo, e mediante o nosso estado de aflição, de desespero, buscar as coisas de Deus. Quando ele assim propôs o inverso: pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á, buscai e acharei. Ou seja, na medida do meu esforço, da minha consciência frente à necessidade de viver aquela proposta crística, da boa nova proposta por Jesus, essas coisas do mundo nos virão naturalmente para suprirmos as nossas necessidades humanas e materiais. Porque se Deus ele é capaz de proteger os pássaros, as aves dos céus, de vestir, como nenhum outro rei assim o fez, os lírios dos campos, imaginemos nós, que somos seus filhos graduados. Percebem? Então é preciso que a gente pense que o homem não pode viver tão somente, exclusivamente, para a conquista do alimento do corpo, mas igualmente e fundamentalmente para o alimento do espírito e da alma. E seguindo, ele vai considerar nesse embate entre a razão, não raro, se impressiona com os exemplos alheios e apresenta o dever como conduta antiquada. Essa passagem ele quer se referir àqueles outros que já despertaram a consciência para essa realidade espiritual e vêm um esforço afinco de elevar-se. E aqueles que ainda estão presos à matéria, jungidos ao momento atual, do aqui e agora, olham com criticidade, olham com inveja, e com isso faz com que o outro muitas vezes se sinta desestimulado, se sinta perseguido, porque não tem a coragem de fazer o mesmo que estes estão fazendo. E não são poucos aqueles que assim o fazem, que investem nesse labor do autoconhecimento, da autotransformação, da renovação dos valores morais e espirituais, a fim de que possam, ao término da jornada encarnatória, sair daqui em uma condição melhorada, pelo investimento dessa busca, e que inevitavelmente eles acharam, mas não é algo que virá da noite para o dia, não é algo que virá por milagres, mas a partir de um esforço pessoal, do desapego, do investimento, da reforma íntima, conforme propõe a doutrina espírita, para nossas conquistas morais e espirituais. Uma vez que é sabido por todos que o surgimento da doutrina espírita no nosso planeta Terra foi mediante a essa realidade
para o progresso moral e espiritual dos espíritos vinculados a ela. Para estabelecer esse contato e esta relação com o mundo espiritual, no estudo e na análise das consequências éticas e morais. Então reparem que ela não surgiu do nada por acaso. Não é apenas mais uma possível religião que foi oferecida aos homens, mas um caminho seguro para a transformação espiritual de todos aqueles que assim se permitirem e desejarem fazer esse caminho da vitória espiritual. É fato que todos alcançaremos essa condição. Um dia, todos nós seremos anjos, porque conforme dissemos, Jesus já pontuou de que somos deuses, que podemos fazer tudo quanto Ele fez e muito mais. Um dia a nossa luz haverá de brilhar, e brilhar fortemente, porque nos reconheceremos filhos de Deus. E talvez seja essa a grande proposta do mundo espiritual para a humanidade terrena. O grande desafio da atualidade é nos reconhecermos filhos de Deus, porque muito dificilmente conseguimos, para uma boa parcela da humanidade, reconhecer-se filho do próprio homem, quanto mais filho de Deus. Então há essa dualidade, esse conflito em deixar as coisas do mundo para servir a Deus. A exemplo da passagem também evangélica crística, quando aquele jovem rico vai propor a Jesus a sentença: Senhor, o que é necessário fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus então esclarece: vive os mandamentos. E na sua consciência, ele tem a certeza de que isso ele já o faz. E foi ensinado desde pequeno. Jesus então vai lhe propor o grande desafio. Vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, depois me siga. Ele não teve coragem, força moral para desapegar-se dos bens materiais. E naquele momento, ele preferiu declinar do convite crístico para viver as coisas do mundo. Isso acontece com muitos de nós que já nos dizemos seguidores do Cristo, religiosos, cristãos. Porque seguir Jesus está muito para além de uma realidade a qual nós fazemos. Porque seguir Jesus não é apenas acreditar na sua mensagem, não é propagá-la igualmente, não é se enfaixar dentro de uma unidade religiosa para se dizer que tem fé, crente àquela proposta crística, mas é viver como Jesus viveu. É poder testemunhar o que ele testemunhou naqueles breves anos em que esteve conosco. É a consciência do dever de viver plenamente a mensagem de Deus trazida por ele. Por isso, no capítulo 27, nós vamos encontrar essa proposta dessa comunhão, dessa elevação do pensamento a Deus, para nos sentirmos cada vez mais fortalecidos e amparados da energia crística, a fim de continuarmos no nosso caminho de autotransformação e de renovação espiritual. É bem verdade, merece um comentário, que é preciso uma escolha, uma decisão, conforme nós vemos aqui no capítulo 10º do terceiro livro, da terceira parte do livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar da lei de liberdade. A lei de liberdade é uma lei natural da vida, na qual estabelece que todos nós somos livres para escolhermos o caminho que nós queremos fazer no decorrer desse percurso, dessa caminhada evolutiva na Terra.
no corpo físico. E uma das perguntas que Kardec lança às entidades venerandas é a respeito do livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher, mas somos obrigados a colher ou a semear o fruto daquilo que nós plantamos. Deus nos aquinhoa com a liberdade da escolha, com o livre-arbítrio, quando atingimos a condição de espíritos, de seres inteligentes da criação. E então a pergunta que merece comentário é exatamente esta, na qual Kardec questiona: o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Até que ponto nós temos essa liberdade de escolha? E os espíritos prontamente dizem: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Observem, entre o dever e a vontade perpassa a escolha, o livre-arbítrio, a liberdade de decidir fazer o caminho nesta encarnação, pautada na conquista dos valores espirituais e morais da vida, ou caminharmos errantemente como estamos fazendo ao longo de muitas dessas idas e vindas através das reencarnações, sem conquistarmos os créditos necessários para passarmos de classe ou de morada dentre os muitos mundos existentes na casa do Pai. Porque por ora a nossa ainda é de provas e de expiações. Mas fadados que somos a estarmos em mundos felizes, mundos perfeitos. Para tanto, não nos esqueçamos da recomendação do Espírito Emmanuel, a necessidade de pensarmos sobre esses 3 imperativos necessários para a nossa transformação espiritual. Em seguida, ele ainda vai considerar: surge a ideia de que se todos fazem algo, isso deve ser normal. Logo, se todos estão caminhando em busca da casa própria, do carro do ano, da riqueza material, é normal e não deixa de ser, visto que estamos nesse mundo de provas e de expiações, se consideramos apenas a realidade material, de termos o bem-estar, a felicidade momentânea. São valores e conquistas necessárias, independentemente da nossa crença ou não em Deus, na vida espiritual, na reencarnação. Porque esse mundo nos oferece essa realidade. Conforme vemos no capítulo, se não me engano, 16, também do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, porquanto que Mamon é o Deus do mundo, das riquezas. Mas igualmente nós vemos, paralelamente a estas riquezas, a desigualdade, a injustiça, a fome, a miséria, que campeiam lado a lado com as riquezas, provando ainda, mostrando para nós o quanto ainda somos egoístas, orgulhosos, quanto ainda nos encontramos distanciados desse Pai de amor e de fraternidade, da caridade. Porque os nossos pedidos, as nossas buscas ainda estão voltadas para as aquisições da materialidade do ser. Quando bem já poderíamos estar vivendo na era do espírito imortal. E mais do que nunca, o momento nos concita, o momento nos convida a vivermos essa proposta, considerando que ela, a Terra, está em movimento acelerado de mudança, de renovação desse padrão consciencial que nos alimentamos. Haveremos de viver daqui mais alguns dias, em que pese que alguns já conseguem estar nesse estado de consciência, viver um mundo feliz, um mundo
da felicidade plena, o mundo da consciência do dever e da entrega às coisas de Deus. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Esse é o momento ideal para nós repensarmos aquilo que estamos fazendo conosco mesmo. Seguindo dentro dessa proposta reflexiva, Emmanuel ainda vai nos dizer: o problema é que ninguém nasce na Terra para seguir exemplos desvirtuados e viver exóticas fantasias. E por incrível que pareça, é o que nós mais fazemos. Poderemos resumir essa citação com apenas uma palavra: vivemos em um mundo de ilusões, de fantasias, de quimeras. Acreditamos que só isso nos basta. Ninguém nasceu para viver no mundo dentro dessa perspectiva da fantasia exótica. Porque por mais prazerosa seja ela, mas ela é passageira. E ela nos inquieta, ela não nos planifica. Daí a constante mudança, a permanente insatisfação dentro de nós. Ou como diria hoje Joana de Ângeles, esse vazio existencial que nos toma a todo coletivamente. E como não queremos assumir a realidade, a nossa verdadeira identidade espiritual, nós vamos pelos atalhos da vida de muitas coisas. Então é preciso que nós repensemos condutas, comportamentos, na medida em que eu começo a ter um olhar diferenciado para esses 3 imperativos propostos por Emmanuel: pedir, buscar, achar. E vamos mais adiante, até por conta do tempo, ele ainda vai considerar: todos os homens são espíritos e sua morada natural é no plano espiritual. Já falamos um pouco sobre isso. Todos estamos de passagem e, como tal, não podemos nos prender por muito tempo à matéria. Porque por mais que fiquemos nela, um dia deixaremos-la. Agora, a questão é, melhor dizendo, em que condições? Felizes ou infelizes? Saudáveis ou doentes? Não podemos deixar de pensar sobre isso. Quando aqui renasce, é para cumprir programas de superação de velhos vícios e desenvolvimento de variadas virtudes. É a meta, é o objetivo. Deveria ser para todos nós a verdadeira busca. A finalidade do existir terreno é a transcendência, jamais a adoção de comportamento mais apropriado aos animais irracionais. E olhem como muitas vezes nos assemelhamos a esses nossos irmãos que ora estagiam no reino animal. Somos muito mais, às vezes, ainda que dotados da inteligência do livre-arbítrio, como animais irracionais do que como seres pensantes. Eles nos dão melhores exemplos do que nós damos a eles. Parece um paradoxo, né? Algo contraditório. Joana de Ângeles vai dizer em um dado momento que o ser humano é o maior investimento da vida. É o que existe de melhor do ponto de vista da criação. Pode parecer também um absurdo, mas é por conta do nosso momento ainda atual e espiritual. Mas um dia haveremos de ser luzes, haveremos de ser divino. E, consequentemente, quando isso acontecer, mudaremos a face do planeta Terra. A qualidade do existir
será na medida, na proporção direta da nossa evolução, da nossa moralização. Já finalizando, ele ainda vai considerar: embora as conveniências mundanas figurem determinados hábitos como aceitáveis, nem por isso eles deixam de comprometer espiritualmente quem os adota. Não é porque validamos aqui que não terá uma consequência, muitas vezes, lá em cima. Ontem, por sinal, e me permitam a lembrança, estávamos aqui bem próximo, em Lauro de Freitas, falando sobre a temática errar é humano, que tem muito a ver com essa mensagem, com esse imperativo e mais especificamente com essa citação. Errar é humano considerando o nosso estágio de evolução. Mas o fato de errar não significa que nos isentemos dos equívocos, dos erros, quando contrariamos a lei. Não sairás de lá até que pagues o último centavo. Para isso é preciso pensar: o que eu estou pedindo? O que eu estou pedindo? O que eu estou buscando? De que forma eu estou vivendo a vida na matéria? Por fim, ele vai dizer o seguinte: os exemplos de condutas desvirtuadas são os mais diversos. Tem-se a vivência sexual apartada de vínculos afetivos e de uma proposta de vida em comum. Há também a desonestidade de qualquer ordem, a indiferença perante os miseráveis, o abandono moral ou material de pais idosos ou enfermos. Embora as tente justificar com novos valores, com a correria da vida moderna, não há argumento que converta atos levianos e indignos em conduta louvável. Nesse emaranhado de lutas e dúvidas, convém refletir sobre os três imperativos da exortação do Cristo, conforme temos visto até aqui. É preciso aprender a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de maus hábitos. Vou repetir, para ficar fixado na nossa memória. É preciso aprender a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de maus hábitos, porque do contrário, permaneceremos ainda por muito tempo escravos e aprisionados dessas demandas, dessas necessidades que só satisfazem do umbigo para baixo. É necessário desejar com força a saída do escuro círculo no qual a maioria das criaturas perdem a visão dos interesses eternos. Após pedir com correção, impôs-se o buscar. O ato de buscar perdão. Está gravando, viu? Vou cortar essa parte. O ato de buscar constitui um esforço seletivo, porque não cairá nada do céu. É um movimento de dentro para fora, uma mudança verdadeira daquilo que se deseja, de que se quer. Não basta apenas pedir a Deus que me livre do mal, é preciso o esforço para não permanecer no mal, conforme vemos na questão 630 do Livro dos Espíritos. Qual a definição que poderíamos ter entre o bem e o mal? Como distinguir um do outro? E os Espíritos vão considerar que o bem é tudo quanto está de acordo com a vontade de Deus, com a lei de Deus. E o mal, tudo quanto desta lei se afasta. É o termômetro para saber se eu estou fazendo corretamente ou incorretamente os meus atos, as minhas escolhas, se estão de conformidade ou não com a lei de Deus. Para tanto, é preciso voltar a atenção para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos: o que eu estou fazendo seria aquilo que eu gostaria
que o outro me fizesse? É a resposta de questão 632, também do Livro dos Espíritos. Finalizando, ele vai dizer ainda: o mundo segue pleno de solicitações inferiores, mas urge localizar ação digna e libertadora. Muitos perseguem miragens perigosas, como mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Convém aprender a buscar o bem legítimo, o desejo de ser melhor, de superar-se, de transcender. Estabelecido o roteiro edificante, chega o momento de bater a porta da edificação. Bater tem o sentido do esforço metódico e contínuo. Sem persistência, é difícil transformar experiências humanas em fatores de libertação para a eternidade. Não basta, pois, pedir sem rumo, procurar sem análise e agir sem objetivo elevado. Urge pedir ao Pai Celestial a libertação do passado de equívoco, mas também é preciso buscar atividades nobres e nelas localizar o próprio esforço de redenção. Pedir, buscar e bater. Os 3 imperativos propostos por Emmanuel a partir dessa citação. Esses 3 verbos contêm um roteiro de libertação com destino a vivências sublimes. É necessário apenas bem utilizá-los. Pense nisso. Obrigado, Roberto. Então, amigos, esta é a mensagem que nós podemos encontrar no livro Pão Nosso, em que Emmanuel vai nos concitar a esta reflexão em torno desses 3 imperativos: pedir, buscar e bater. O esforço que estamos fazendo nesse momento em que nos encontramos na nossa experiência evolutiva para adquirirmos a proteção, a ajuda dos benfeitores espirituais para nos conduzirmos melhores em nossas vidas. Desta forma, estaremos favorecendo para que a Terra entre nessa nova fase na qual, pouco a pouco, ela se aproxima, que é um momento de transição planetária, de renovação da psicosfera espiritual que nos toma atualmente, em que a dor, o sofrimento, a miséria e tudo que nos é comum e que sabemos quando não vivenciamos se faz cada vez maior. É o momento da separação. Podemos associar a mensagem de Emmanuel a essa passagem também evangélica. É o momento de nós estarmos separando o trigo do joio, o bom do mal. Daqueles que prosseguirão para esta nova fase desta morada divina, daqueles que ficarão retidos ainda nesta morada ou similares para darem continuidade, expurgo às suas dores e às suas provas mais difíceis. Quanto àqueles que pelo esforço pessoal, pela dedicação, pela superação dos maus hábitos, dos maus comportamentos, adquiriram créditos para seguirem nessa nova estada em que a Terra haverá de se encontrar. E aí é preciso que nós pensemos qual tem sido a nossa contribuição em favor da melhoria do planeta Terra, da nossa morada. O que estamos fazendo de fato para deixarmos esta morada arrumada, para que quando eu retorne em uma próxima experiência, eu a encontre melhor do que quando eu a deixei. Porque nós teremos mediante o merecimento. Muitos, para concluirmos, são chamados. Diríamos mesmo, todos
estamos sendo chamados a arregaçarmos as mangas para o trabalho que nos compete fazer. Não simplesmente ficar aguardando, esperando, pedindo sem um justo esforço de bater para achar. Porque ficarmos apenas na adoração, no pedido mental, verbal, a Deus, para que um mundo novo aconteça e surja, para que a miséria, para que a violência e as guerras se erradiquem das nossas sociedades, é estar se enganando, se iludindo. Está igualmente aprisionado às quatro paredes de uma unidade religiosa, também está se equivocando. É preciso estar na luta diária, cotidiana, do dia a dia, dando esse testemunho verdadeiro do que é ser cristão, do que é viver a mensagem do Cristo. Porque falar dessas coisas, quando nós nos encontramos numa posição favorável, é fácil. Dizer que acredita, que tem fé e que segue Jesus nessas condições, seria o mesmo que estar servindo a Mamon. Porque quando foi questionado se deveria ou não pagar o tributo, Jesus então considerou com a seguinte reflexão: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esse é o momento no qual todos nos encontramos enquanto humanidade terrena, para pensarmos, refletirmos e decidirmos a quem estamos pagando o tributo. Se a Deus, se a César. Se as coisas do mundo ou as coisas de Deus. E será nesta escolha, nessa decisão, mediante esta lei de liberdade que temos todos, o livre-arbítrio, para tomarmos a decisão de qual dos dois lados haveremos de estar, é que definiremos exatamente também onde estaremos quando voltarmos à pátria espiritual de onde saímos e para onde retornaremos inevitavelmente. Que esta casa nos possibilite a oportunidade, pelo trabalho sincero e honesto, pelas reflexões que semanalmente nos favorece a fazer com que nós nos decidamos por Deus. E com Deus alcancemos as vitórias para que mais rapidamente nos encontremos com o nosso Pai que está nos céus. Muita paz. Muito obrigado a todos.